Está começando nesta emissora o programa Mensagem da Cruz, da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade na vida de todos vocês neste dia tão especial que o Senhor fez para cada um de nós. Eu sou o pastor Cláudio, nós somos líderes da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na Rua Acre 260, bem no centro de Sidrolândia. Nós estamos aguardando a sua visita para participar das nossas reuniões, que acontecem aos domingos às 9 horas e também às 19 horas. Domingo agora, daqui um pouquinho, nós vamos estar meditando na palavra sobre um tema muito interessante em escola dominical. Mas nessa oportunidade eu quero ser bastante aqui preciso, quero falar com você um pouquinho a respeito do Evangelho. Creio que você que me escuta já ouviu muitas vezes a palavra Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que crer no Evangelho, não é assim? E por aí vai, mas você já parou para pensar o que é o Evangelho? Jesus, ele disse lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele disse o seguinte: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa palavra Evangelho, ela é bastante significativa, porque o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo, ele nos traz a informação lá em Romanos, capítulo 1, no versículo 16, ele começa a mostrar para nós o que significa o Evangelho. Segundo Romanos 1, verso 16, a Bíblia diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito bem, então Jesus mandou pregar o Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu quero chamar a sua atenção e lhe fazer uma pergunta. Você sabe o que é o Evangelho? Talvez você pode me responder: o Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho é as boas novas. Sim, eu terei que concordar com você. Mas você tem sido alcançado por este Evangelho? Este Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você não saber o que é Evangelho, você não poderá crer no que significa Evangelho. Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas como que este poder tem a capacidade de me salvar? Porque para que eu seja salvo pelo Evangelho, é necessário que eu participe deste Evangelho, que eu creia no Evangelho. Muitas pregações que nós ouvimos, elas dizem assim: vocês precisam de crer no Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Sim, mas o que é o Evangelho para que eu possa crer nele? Muito bem, então o apóstolo Paulo, ele começa a trazer uma informação do que significa este Evangelho. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, a Bíblia traz a seguinte informação. Ela diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ou seja, há um poder na mensagem da cruz que salva os pecadores. E Evangelho é o poder de Deus. E este poder, Deus o canalizou em uma mensagem, que é a mensagem da cruz. Então, o que é o Evangelho? O apóstolo Paulo, ele começa a mostrar para nós de uma forma tão simples, tão clara, tão objetiva, que você vai perceber: puxa vida, se o Evangelho é tão simples, por que que as religiões complicam tanto? Segundo o apóstolo Paulo, Evangelho, em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 3 e 4, ele diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ponto final. O que é Evangelho? Evangelho é morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Agora, para que nós, então, sejamos alcançados por este Evangelho, que esta obra do Evangelho em salvar o pecador possa realmente ser uma realidade na minha vida, nós temos que crer conforme está escrito. Porque nos versículos anteriores de 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual vocês receberam, no qual ainda vocês estão perseverando. Por ele, ou seja, pelo Evangelho, também sois salvos, se vocês reter no coração a palavra como eu preguei para vocês, a menos que vocês tenham escrito em vão. Porque se nós não crermos no Evangelho, nós estamos crendo em doutrina de igreja, nós estamos crendo muitas vezes na palavra do pastor, e Deus não tem compromisso com a palavra do pastor, Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele disse em Jeremias 1, versículo 12, que eu velo sob a minha palavra para a cumpri-la. Então Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, com o profeta, não. Ele tem compromisso com a palavra dele, com aquilo que ele escreveu. Por isso que todo pregador da palavra tem que pregar a palavra, como ela está escrito. Não sair nem para a direita e nem para a direita, porque senão nós podemos estar entregando e pregando erros para as pessoas de dimensões eternas. Por um desvio, por deixar de crer como está escrito, muitas pessoas podem perecer na perdição do inferno. Então Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Jesus mandou pregar o Evangelho, porque o Evangelho ele é morte e ressurreição. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Para que eu então participe deste Evangelho, temos que observar que Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou entregando para vocês o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, olha, Cristo morreu, mas eu me tornei participante deste Evangelho, porque ele morreu, eu também morri com ele. Paulo, onde é que está escrito isto? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Você observou aqui nesse texto que a Bíblia diz que um morreu por todos, Jesus morreu por todos. Mas se nós crermos que Jesus morreu por todos, inclusive para mim, se eu crer só nesse fato, isto não me dá garantia da salvação. Para que eu então seja participante deste Evangelho, eu tenho que crer que eu também morri com ele. Porque a parte B deste versículo diz o seguinte: um morreu por todos, logo todos morreram. Eu e você temos que crer que morremos com Cristo. Senão não há possibilidade de sermos salvos. Em Romanos capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se você não crê que morreu com Cristo, você nunca estará justificado do pecado. E se você não está justificado do pecado, você terá de pagar o preço do seu pecado, que é a morte, ou seja, você será lançado no inferno. Cristo veio, nos libertou do pecado, lá naquela cruz ele morreu, mas nós também morremos com ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que foi assim. Então, quando nós cremos em nossa morte com Cristo, nós podemos crer que também fomos, pois, sepultados com ele. Romanos capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está vendo? Então, eu morri com Cristo, eu posso ser sepultado com Cristo. Isto é maravilhoso. Paulo diz naquele texto tão brilhante, tão glorioso, tão maravilhoso de Gálatas capítulo 2, no versículo 20,
já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Está vendo aqui, irmãos, que coisa mais linda, mais preciosa? A Bíblia diz que não só Cristo morreu na cruz para me libertar do pecado, mas eu também morri com Ele. A palavra é tão clara. Já estou crucificado com Cristo. Se Cristo morreu, eu estou crucificado com Ele, eu também morri. E se eu morri, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Está vendo? O Evangelho, ele tem 3 partes: morte, sepultamento e ressurreição. E eu morri com Ele, fui crucificado com Ele, eu morri. Se eu morri, eu não posso viver mais. Agora é Cristo quem vive em mim. Não mais eu, mas Cristo. Isso é cristianismo. Isso nós não aprendemos em nossa religião. Aprendemos na palavra de Deus. Porque este é o Evangelho que verdadeiramente vai salvar o pecador do seu pecado, da sua natureza perversa, rebelde, da sua natureza adâmica, do seu pecado original. Morremos com Cristo. Fomos sepultados com Cristo. Porque a palavra sepultamento só pode ser sepultado quem está morto. Então eu morri com Cristo, você também. A Bíblia diz que você morreu com Cristo. Você precisa de crer nessa palavra que você está morto com Cristo. Senão você não pode ressuscitar com Ele. Deus só vai ressuscitar dentre os mortos aqueles que morreram juntamente com Cristo ali na cruz, no seu corpo. Então quando você crê nesse fato, que eu morri com Cristo, você pode ser sepultado com Cristo. Sepultados com Ele na morte pelo batismo. Entende? Mas ao terceiro dia, quando Deus, pelo seu poder, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, a Bíblia nos traz essa informação que morremos com Ele, que fomos sepultados com Ele, mas ao terceiro dia, sabe o que aconteceu? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 6. Ela diz o seguinte, olha que lindo, irmãos. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados amigos e irmãos, isto é maravilhoso. A Bíblia diz que se morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, e ao terceiro dia fomos ressuscitados juntamente com Ele, estamos hoje assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é lindo, isto é maravilhoso, este é o Evangelho que nos liberta do pecado. A Bíblia traz uma declaração tão linda, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, é tremendo, meus irmãos, presta atenção, diz assim a palavra: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Nós só podemos viver com Ele se cremos que já morremos com Ele. Isto é maravilhoso, isto faz toda a diferença, isto nos liberta do nosso pecado verdadeiramente, liberta das amarras, das regras, das imposições, da escravatura de homens. Nós não somos mais escravos de religião nem de homens, somos hoje escravos de Cristo por amor a Ele. Então o que é Evangelho? É morte e ressurreição. Evangelho é aquele que Cristo é e aquilo que Cristo fez. Ele morreu, mas eu também morri com Ele. Ele ressuscitou, eu também fui ressuscitado juntamente com Ele. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.